Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. No matches. Cigarettes and no matches. That's me all over. That's Jackie Rhodes, the halfway boy. That's the story of my life. Hello, Jackie. Come back here. You're not running out on me this time. You talking to me? You talking to me? Oh, yeah. Yeah, sure you are. Now me and the mirror, we're having a talk. I've had it, huh? All my marbles are gone. This is how it happens. This is how it happens. Olá, ouvinte, mais uma semana e nós estamos aqui falando sobre Além da Imaginação. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Além da Imaginação, episódio número 39, tá? Que foi ao ar no dia 14 de outubro de 1960. Esse episódio aí, ele tem uma característica interessante, né? O título é O Homem... Como é que é? Nervous Man in $4 Room, né? Um homem nervoso em uma sala de $4, um quarto de $4, né? Esse episódio tem uma característica que teria acontecido na época, né, que apesar do sucesso da primeira temporada, né, de Além da Imaginação, na segunda temporada, obviamente, o pessoal queria reduzir custos, né? Então você vai ter episódios com menos atores em cena, né, e tal. E outra característica interessante também é que é um diretor do qual eu sou apaixonada, que é o Douglas Reis, né? Diretor de episódios muito legais de Além da Imaginação, né? Tu lembra quais? Sim, o Douglas Reis, enfim, ele dirigiu 9 episódios e alguns dos episódios que entram em várias listas dos melhores foram dirigidos por ele. Para citar dois que todo mundo fala, o Eye of the Beholder e o Elegy, por exemplo, são 2 episódios dirigidos por ele que entram praticamente em todas as listas, né, de melhores. Né? Do Manequim também, que é muito legal, né? É o After Hours. Ele também era roteirista, ele escreveu episódios para o Galeria do Terror, né? E ele tem um nome muito ligado a 2 séries que passaram no Brasil, que ele escreveu mais de 40 episódios, ele era roteirista também, inclusive ele roteirizou episódios de muitas séries, dirigiu de várias também, mas ele escreveu mais de 40 episódios da série das Aventuras de Rin Tin Tin. Ele ficou muito conhecido como roteirista, né, de episódios dessa série, e ele também dirigiu vários episódios da série Maverick. Essas 2 séries passaram no Brasil, então talvez o público brasileiro conheça o trabalho dele por aí, né? Além do Além da Imaginação e do Galeria do Terror. Não, interessante. Eu gosto muito dos episódios dirigidos por ele. O Elegy, eu acho que foi um dos meus favoritos da temporada anterior, né, da primeira. E esse cara tem umas características assim, esse diretor, que ele tem uns ângulos interessantes, né, e tal, né? Você vê que tem muita criatividade, tem uma assinatura, vamos colocar assim, nos episódios, né, com esse diretor, né? Que a gente, inclusive, pontuou isso daí, né, quando falou dos episódios. Mas nesse episódio também, né, tem uns ângulos interessantes para mostrar claustrofobia, né? Você vê o quarto de cima, né, por exemplo, né? E tem o Seren, claro, no começo aparecendo também, assim, né, na tela e dando aquela introdução. E esse episódio, apesar de ter pouquíssimos atores em cena, né, tem 2, né, atores em cena, né, e tal, ele é um episódio quase shakespeariano, né, porque tem todo esse negócio, essa questão dele confrontar a si mesmo, né, e talvez tenha esse negócio também de não haver, assim, uma coisa escalafobética de Além da Imaginação, né, é uma coisa mais
do mundo mesmo, né? Alguém que pode estar falando consigo mesmo, isso pode estar acontecendo ou não, né? Não precisa ser exatamente um duplo, né? Apesar que eu quero pensar que sim, né? Que pode ser um duplo também nessa história. Sim, ela deixa bem em aberto se essa imagem no espelho era um duplo, né? Ou se era uma parte da psique do cara que, nesse momento que ele ia realmente dar o pior passo da vida dele, que não ia ter volta mesmo, resolveu aflorar para livrá-lo, né, dessa tragédia na qual ele ia se envolver, né? Fica essa dúvida. E essa dicotomia ela é muito bem vivida pelo ator, né? Pelo Joey Mantel. Sim, sim, sim. E eu acho que tem uma coisa curiosa também, a gente reparou nisso, né? É impossível não reparar, né? Assistindo o episódio, que tem uma fala do personagem, né? You talking to me, que depois isso daí vai ficar uma fala antológica do Taxi Driver, né? E a gente fica pensando, inclusive, se não assistir esse episódio da Imaginação, né? Possivelmente uma coisa é inspirada na outra, né? Com certeza. E aí, você quer fazer uma sinopse pra gente, então, do episódio? Sim. Nós temos um sujeito chamado Jack Rhodes. Ele é um daqueles criminosos de pé de chinelo, né? Ele é um cara que ele faz pequenos assaltos, extorsão, enfim. Ele é um criminoso de quinta categoria, e ele está num quartinho de $4, né? Um quarto minúsculo, quente, abafado e sujo, totalmente lá nervoso, esperando as instruções que ele trabalha para a gangue de um outro mafioso de quinta categoria chamado George, né? Um pequeno mafioso ali. Interpretado pelo William D. Gordon, né? E o Jack Rhodes é o Joey Mantel, né? Numa interpretação inacreditável, sim. Isso, o Joey Mantel é um cara que ele fez um personagem que o pessoal deve lembrar, ele é o Walsh do filme Chinatown e da continuação da Chave do Enigma, né? E ele foi indicado também a melhor ator coadjuvante no filme Marte. É um filme de 55 que ganhou Oscar de melhor filme, e ele foi indicado a melhor ator coadjuvante na época, mas não ganhou. Enfim, e esse cara, William D. Gordon, que faz o George, ele era um cara que ele era produtor de TV e roteirista. Ele de vez em quando aparecia como ator também, mas ele era produtor, e ele ficou famoso também por ser produtor, um dos produtores executivos da série Fugitivo. A gente até falou no episódio anterior, né, sobre ela. Sim, sim. Então, mas verdade. Eu sei que o Jack, ele tá lá no quarto, desesperado, esperando qual vai ser a próximo trabalho que o George vai incumbi-lo, porque ele tá sem dinheiro, ele precisa levantar alguma grana. E o George entra no quarto, esse mafioso, fala para ele que ele tem que assassinar um senhor que é dono de uma loja, que se recusou a pagar propina e proteção para a máfia que o George comanda. E o Jack recebe essa notícia desesperado, porque ele, na verdade, é um cara meio covarde também. Ele faz pequenos furtos e pequenos golpes, mas ele, né, não quer saber de matar ninguém. Só que ele é um cara fraco, totalmente dominado pela personalidade do George, totalmente dependente do cara, e ele, muito a contragosto, se vê obrigado a ter que fazer isso. Porém, quando ele está meio que para sair, para cometer o assassinato, ele é impedido pela imagem dele no espelho. Desse senhor que é dono da loja, ele é impedido pela imagem dele mesmo no espelho. E aí começa um grande diálogo entre ele e a imagem do espelho, que é uma espécie de versão melhor dele, né? É uma versão dele que não é covarde, que não é desonesta, que não é fracassada. E ela é uma parte dele que quer ter uma chance de fazer diferente na vida. E aí começa um grande diálogo onde o Jack, conversando com a sua imagem no espelho, vai rever a sua vida até então, os seus fracassos, as suas escolhas erradas, e as suas fraquezas, e rever assim, momentos em que ele teve a chance de ser diferente. Será que ele vai cometer o assassinato? Será que ele não vai? Será que ele vai deixar que esse outro lado dele prevaleça?
É isso que o episódio, no fim, acaba falando muito sobre isso, né? Sobre as escolhas que a gente faz na vida, que se a gente ainda tem chance ou não de fazer diferente, e principalmente ele tem um olhar muito interessante para o criminoso, né? Ele não vê o criminoso como alguém que é mau, necessariamente. É alguém que fez escolhas erradas, é alguém que foi se desumanizando por uma série de razões, mas que dentro dele ele tem o potencial para algo muito melhor. Basta que ele tenha a chance somada à vontade, né? Sim, né, é verdade. Esses diálogos são muito interessantes, inclusive o efeito que é utilizado para isso, né? Porque você vê, claro que a imagem do mesmo ator, né, num outro ângulo, né? Ele conversando com ele mesmo, ali passando ali uma outra filmagem, né, não seria dele, mas só que o cara se movimenta pela sala e o reflexo também olha para onde ele se movimenta. Então achei isso muito interessante, né? E você tem todo esse clima de, como eu disse, de claustrofobia, que é muito bem filmado ali pelo diretor, e essa questão, sabe, gostei muito de você ter falado isso, de você ter o lance do bandido, ele não ser retratado como um criminoso irremediável, como naquele episódio que a gente gravou lá do cara que ele vai do passado para o futuro e tal, mas no futuro ele continua com medo de tudo e também comete assassinato e tal, né, acaba sendo punido. Então é interessante que ele vai fazendo esse diálogo consigo mesmo, né, com o reflexo, né, que aliás o reflexo se chama John, né, ele se nomeia John, né, enquanto ele é Jack, né, e isso vai ser interessante, né, e você pode tanto ir para o lado da ficção, né, de que ser realmente um elemento além da imaginação, né, da zona do crepúsculo, aonde ele está vendo a si mesmo e o duplo dele, né, tomaria o lugar dele nesse mundo, né, que é esse que é o plot twist desse episódio, apesar que eu acho que não, que ele deixa meio visível que não, né, quando você vê o reflexo vazio no final. Mas é interessante, né, a questão das escolhas, ele falar que, olha só, a primeira vez quando te convidaram ali para, como é que é, quando te falaram assim, duvido que você vai ali arrebentar o armário da professora, ou roubar alguma coisa da professora, você foi desafiado e aceitou, depois aceitou roubar um supermercado, e ele foi, né, escolhendo, todas as escolhas dele foram escolhas problemáticas, né. É interessante como o episódio mostra isso daí, e com pouquíssimos atores em cena, ele faz uma história muito rica, né, na minha opinião, assim, tem muita riqueza na história. Sim, ele é muito dependente da atuação do Joey Mantel. Ele consegue fazer esse cara medroso, inseguro, derrotado, de personalidade fraca, influenciável. Toda a linguagem corporal dele, meio encurvado, roendo unhas o tempo todo, com aquela expressão de nervosismo. E depois, quando é o reflexo dele, o alter ego dele, você vê como a postura dele é muito mais ereta, como ele é seguro de si, ele transmite uma força, né, uma segurança e tá pronto para enfrentar os desafios da vida. O olhar dele é muito diferente. O olhar do Jack é um olhar assim meio dissimulado, medroso, e o olhar dele é muito franco, muito direto. Isso é muito bom. E também o episódio ele é muitíssimo bem filmado. Desde essa coisa de aparecer o Rod Serling falando com a gente e a gente vê atrás dele a imagem do Jack vista de cima no quarto, até soluções visuais que, por exemplo, quando vai ter essa troca, né, que o cara que está no espelho vai passar a ser o dominante, isso é feito quando ele gira o espelho, né? Então tem muitas sacadas visuais assim excelentes, como você mesma falou, Douglas Reis é um diretor muito habilidoso. Os ângulos que ele escolhe, primeiro mostrando as coisas mais distantes de cima, aos poucos ele vai dando cada vez mais close, a gente vai vendo cada vez mais de perto o personagem e acompanhando essa mudança dele. Tudo é solucionado visualmente de maneira muito inteligente para aproveitar os poucos recursos que tem, né? Então é um episódio assim muito marcante mesmo. Eu acho o episódio excepcional, viu? Gosto muito do desfecho, desse negócio dele acreditar, né?
ele conversando com ele mesmo, né, consigo mesmo, com o reflexo no espelho, ele chegar à conclusão que sim, né, que ele pode ter uma chance, né? É muito emocionante isso, né? Quando o personagem, o homem do espelho, né, que seria o John, ele fala assim: poxa, por que agora a gente não pode ter outras escolhas? Você pode se casar, você pode ter filhos, você pode arrumar um emprego, você não necessariamente precisa se tornar um assassino, né? Porque o George, ele fala assim: agora você vai subir de nível, né? Você vai se tornar um assassino, e dá a arma na mão dele, né? E você vê o desespero dele, que toda aquela ansiedade, né? Porque o George não quis falar para ele por telefone o que era o trabalho, e depois o ameaça e fala: olha, se eu vir aqui, se eu for lá, se eu descobrir que você não matou o velho, eu vou voltar aqui e vou te arrebentar, né? E a surpresa que o George tem de chegar a encontrar um outro homem, uma outra postura, né? E é legal como tem todo esse suspense dentro da cena, que o George entra e ele tá de cabeça baixa, sabe? Ele tava de cabeça baixa, ele não tá mostrando o rosto pro espectador, né? E o George tá ali com aquela postura, e ele simplesmente vira para cima e fala assim: eu me demito, eu não quero mais, para mim já chega, né? E quando o George começa a falar, ele dá um safanão, né? Aí você vê que naquele momento o George, que tinha toda aquela empáfia, né, um tom ameaçador, né? Porque ele não inspirava nenhuma ameaça pro George, naquele momento ele se tornou uma ameaça enorme, né? E aí o George rapidinho, né, vai se pirulitar. E ele até joga a arma depois atrás do George, né? Inclusive reclama do quarto, achei isso sensacional. Ele liga pra recepção e fala: ó, esse quarto é péssimo. Que é o tal de quarto de $4, né? A estadia. Ele fala, quente, sujo, é um quarto para vagabundos, né? Ele mesmo fala e tudo. Ele vence o George rapidamente, né? Dá 2, 3 pancadas e põe o George para correr. Ele vence o George tão fácil porque ele já tinha vencido uma luta muito mais difícil. Ele tinha vencido a ele mesmo. Sim, então, teve muitas argumentações, né? Porque esse negócio dele não acreditar em si, isso vem desde pequeno, né? Dele apenas achar que tipo assim, ele querer fazer parte de um grupo, no caso um grupo que estava levando ele para um péssimo caminho, né? E ele conseguir se reencontrar naquele momento onde ele iria se tornar um assassino é sensacional, né? Sim. Eu acho um tremendo episódio. Engraçada também, muito, muito curiosa. Ele começa o episódio, ele fala o nome do George quase 60 vezes ao longo do episódio. E 20 vezes nos primeiros 2 minutos. 2, 3 minutos de episódio. É como se o George estivesse ocupando completamente o mundo dele, e aos poucos, ao longo do episódio, ele vai expulsando, né, o George da vida dele, até chegar ao clímax ali onde ele expulsa literalmente, né? Sim. Isso é muito bacana, muito interessante. É muito, muito bom mesmo, né? Bom, episódio do Douglas Heyse, a gente espera sempre coisas boas, né, desse diretor. Para mim foi surpreendente o episódio. Com o mínimo ele fez muito, né? Entregou uma grande atuação, um tema muito interessante que leva a ser um questionamento, né? Se você se sente derrotado, se você se sente fez todas as escolhas erradas, sempre tem, né, o próximo dia onde você pode, né, ir alterando as suas escolhas, né, mudando a tua perspectiva, mudando a tua postura em relação à vida. Eu gosto dessa mensagem também de esperança, sabe? Que ninguém é irremediável, né? As pessoas podem mudar, né? E eu acho que a gente, ainda mais numa era dessa na internet, onde se fala muito em cancelar as pessoas, né? Vamos cancelar fulano, né? Só que tu cancela as pessoas não deixam de existir, né? Elas continuam existindo no mundo, elas não morrem, né? Então a gente tem que dar sempre a chance de redenção às pessoas. Eu penso isso, sabe? A pessoa errou, saca? As pessoas erram, as pessoas são humanas. Ninguém nasceu um cristal, né? Ou é um paladino da justiça, né? E tá, hoje em dia, onde a gente tem tanto que aprender, né? E todos os dias aprender mais, se desconstruir, ter mais empatia, tudo, né? Então penso nisso, sabe? Colocando assim, paralelamente nessa questão, né? O quão importante a gente deixar as pessoas aprenderem, né? Mais do que acusar, sim, mostrar os erros, mas ajudar essas pessoas talvez a ter uma outra perspectiva e uma possibilidade de mudança, né? Sim, sim. E aí, querido, chegando aqui no final do nosso podcast, você gostaria de recomendar alguma coisa
referente, pode ser livro, quadrinho e tal, Sim. que tem a ver com essa história? Sim. Na verdade, eu vou fazer uma recomendação que todo mundo muita gente já assistiu, mas se alguém ainda não viu ou não reassistiu recentemente, é o filme Taxi Driver, Motorista de Táxi, de 76, do Scorsese. Por que eu estou citando esse filme? Porque você mesmo assistiu e você tem toda a razão. A cena em que o Jack, o espelho começa a falar com o Jack e ele começa a falar "You talking to me? You talking to me?" A cena do Robert De Niro faz referência a esse episódio. Olha. Diretamente. E mais ainda, se você for pensar, o Robert De Niro, o personagem dele, é um cara solitário, como o Jack, é um cara que tá pirando também. E ele, no final do filme, ele também encontra forças para reagir da maneira mais absurda e violenta possível, mas ele também passa por uma mudança. E assume uma espécie de alter ego no final, se a gente for pensar. Então tem muita referência a esse episódio no filme Taxi Driver. Ai, legal, interessante. É um filme que vale muito a pena, né? E tal. É impossível, gente. Na hora que ele começa a falar "You talking to me?", aí você fala "Eita ferro", né? Pro espelho, né? Olha, se é uma homenagem, é uma linda homenagem. Muito legal. O Taxi Driver é um filmaço e vale a pena demais, gente, as pessoas conhecerem, tá? Eu aqui na minha recomendação vou fazer uma coisa diferente. Vou recomendar um podcast, tá? Vocês devem conhecer, o pessoal que tem muito bom gosto. Mas quem por acaso não conheça, tá? Tem um podcast que ele é um podcast que muda muito a perspectiva da gente em relação à questão do encarceramento, sabe? É um podcast que eu sempre recomendo, é do Ivan Mizanzuki, que é o Projeto Humanos. E o podcast número 27 tem um episódio chamado O Eterno Devedor, né? Ele é produzido pela Isabela Cabral. E é excepcional esse podcast, que vai contar a trajetória, né, de um homem, de um carioca chamado Samuel Lourenço, que ele cometeu um ato de extrema violência contra a vida de uma mulher, né? Ele matou uma mulher grávida, inclusive por questão de amizade, sabe? A mulher nem tinha nada a ver com ele, era tipo amante de um colega dele que estava querendo revelar para a esposa dele o caso. E ele foi lá, o cara no final das contas acabou nem cometendo o crime, e ele foi lá sozinho e matou a mulher. Então, essa é uma história que quando você sabe dessa história a princípio, né, eu não estou revelando nada demais, que eu acho que toda a experiência de escutar, que sim, é fundamental. Mas quando você escuta, você fica revoltado. Você fala, esse cara, ele nem conhecia a mina, né? Olha só que absurdo, né? Numa época que se fala tanto de feminicídio e tal. Essa pessoa, ela tem solução? Como é que funciona? Então, mas esse episódio tem uma coisa interessante da gente pensar a questão de ressociabilizar uma pessoa, né? Quando você quer que alguém vá preso, você quer que essa pessoa vá presa para quê? Para ela sofrer, para ela pagar, para ela ser morta, né? Você tem a questão da reflexão do Estado ser responsável por aqueles seres humanos, né? Então, porque eles estão ali para poder voltar ao convívio social. Então eles precisam, obviamente, ser, né, ter orientações e tal, e ter situação. Não pode ser um espaço nojento, podre, entendeu? Como ou pior ainda, um espaço que na verdade é uma faculdade, né? Às vezes a pessoa é obrigada a se juntar aí a esses grupos, tipo, sei lá, PCC, o que mais, né? Mas a questão toda é que Samuel, esse homem, ele tem uma trajetória curiosa de redenção, né? Onde ele vai começar a estudar dentro da cadeia. Na cadeia ele vai começar, inclusive, a tentar, depois que ele concluir o ensino médio, ele vai fazer faculdade, vai depois começar no semiaberto, porque ele vai ter o semiaberto, né? Porque depois, mais pra frente, ele vai ser a pena dele vai ser um pouco reduzida, né? Porque é esse negócio de bom comportamento e tal. Então é uma história muito, muito interessante. É uma história que tem um título muito curioso, porque é o eterno devedor. Você vai estar sempre devendo o mal que você cometeu a outro ser humano, né? Mas será que você deve? Eu acho que a sociedade precisa entender, educar, né? Nessa situação, para que a pessoa tenha condições de voltar ao convívio com outros seres humanos. E hoje em dia parece que ele é professor e tudo. Então é uma história muito interessante. Muito interessante. E eu recomendo. Falei até um pouquinho demais, né?
Então, mas é muito... Esse podcast deles realmente ele é bem impressionante, vale muito a pena. Eu acho que é muito necessário que as pessoas se dêem um tempo para escutar esse podcast que eles fizeram. Realmente é maravilhoso mesmo. E faz a pessoa rever muitos conceitos. É verdade. A gente precisa entender que para perguntas difíceis não há respostas fáceis, né? Nunca acredite em respostas fáceis, né? Que no caso encarcerar é a solução, que dentro do encarceramento que eles morram lá encarcerados com tratamento subhumano é solução. Não pensem vocês que isso daí, tirar a pessoa do convívio da sociedade, esquecer a pessoa apodrecendo em algum lugar é solução, né? Então isso daí mudou muito a minha visão, entendo de muita coisa, sabe? De lá para cá eu tenho me informado muito mais sobre isso e eu tenho um olhar muito mais humano para essa situação e tal, e não perdoando ou relevando qualquer crime, não. E sim o que se deve fazer e como é que o Estado, que tem responsabilidade sobre esses seres humanos encarcerados, como é que ele deve se comportar. Ele não deve abandonar, né? Bom, é isso. A gente usou um episódio aqui da Além da Imaginação para poder falar de coisas interessantes e tal, trazer um pouco da nossa perspectiva, né? Sobre várias coisas, como a gente faz sempre, né? E a gente vem chegando aqui no final, agradecendo, claro, aqui a sua audiência, ao nosso programa. Quer deixar alguma mensagem aí, Marcos? Deixa o melhor que há em você no controle, né? Sim. Sempre que for possível, né? A gente meio que tem, não dois, mas às vezes até vários lados, né? Alguns são um pouco melhores, outros são um pouco piores. A gente tem que tentar identificar o que a gente tem de melhor e deixar que isso esteja à frente, sempre que for possível, pelo menos, né? Que isso aflore, né? O melhor da gente, né? E tal, né? É isso. E você, ouvinte querido, né? No final do programa a gente sempre convida vocês a visitarem a nossa página lá, que é @masmorracine no Facebook. Subscrever o nosso canal aqui no YouTube. Você pode também acessar o nosso grupo, que é Fãs de Além da Imaginação, né? E lembrando que no nosso site a gente sempre tem um episódio disponível para você poder assistir antes de você escutar o nosso programa, tá? E, cara, o que eu penso aqui no final, já que a gente está brincando de escolher musiquinhas, né? Que vão tocar somente no áudio lá do podcast, né? Não aqui no YouTube. No final do programa eu vou deixar aqui rolando um som que eu gosto bastante, que é o som dos Titãs, do Pulso. O Pulso ainda pulsa. Gosto muito dessa música. E é isso, gente. A gente convida você sempre a nos apoiar, ser nosso padrinho ou nossa madrinha, tá? Acesse aí o Colabora Aí, que tem o Colabora Aí do Além da Imaginação, ou o Padrim, fica tudo na publicação. A gente se encontra então no próximo podcast do Além da Imaginação, né, Marcos? Estaremos aqui. Fiquem bem, se cuidem. Sim, o pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso
ainda pulsa. O corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Assim. Pulso. 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 Pulso.